Na semana passada, o Tribunal de Justiça de São Paulo penhorou 50% de um imóvel de propriedade do apóstolo, título bem pretensioso e falso, Valdemiro Santiago, que é o fundador e dono da Igreja Mundial do Poder de Deus. O apartamento, localizado na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, tem 266 metros quadrados e 3 vagas de garagem. Segundo a avaliação anexada ao processo por uma imobiliária, ele vale cerca de 2 milhões de reais. Segundo relata Rogério Gentili no site UOL, aspas, a penhora foi decidida em processo movido pelo proprietário de um imóvel que cobra dívidas em aluguéis e IPTU da igreja. Dívidas essas que são estimadas em cerca de 350 mil reais, incluindo juros e correção monetária. A Igreja Mundial, que não nega dívidas, chegou até a fazer um acordo judicial para pagar, mas não pagou nem mesmo a primeira parcela acertada. Ei, Valdemiro, apóstolo. A justiça decidiu incluir o tal apóstolo na cobrança por considerar que existem indicativos de que os bens dessa seita religiosa se misturam com os desse líder neopentecostal. Aspas, há indícios consistentes de desvio de finalidade e confusão patrimonial, argumentou a juíza Beatriz Cabeças na sentença. O charlatão Valdemiro Santiago recorreu da decisão, declarando na maior cara dura que ele não tem qualquer relação com a fortuna da igreja. Ainda afirmou que as ilocurbações sobre essa relação contra ele são feitas em portais de mídia sensacionalista. Eita sujeito. O Tribunal de Justiça, porém, não aceitou as desculpas esfarrapadas. O desembargador João Batista Galhardo, relator do processo, afirmou em sua decisão que, além de fundador, Valdemiro Santiago é o representante máximo da igreja. Enfatizou ainda que há indícios concretos de abuso da personalidade jurídica, caracterizando confusão patrimonial. A igreja não pode mais questionar a dívida, pois o processo aberto pelo proprietário do imóvel já transitou em julgado. Mas o apóstolo ainda pode recorrer da decisão de incluí-lo na cobrança e da penhora. Se a dívida não for paga, o apartamento penhorado poderá ser leiloado, completa e informa a Rogério Gentili. Em outra reportagem, do início de outubro, retrasado, o mesmo jornalista já havia informado sobre outra punição dessa igreja. Aspas, a justiça determinou a penhora dos dízimos da Igreja Mundial do Poder de Deus. A decisão foi tomada pelo juiz Henrique Dada Paiva, em processo movido pelo proprietário de um imóvel que cobra uma dívida de 109 mil reais em aluguéis. O valor inclui juros, correção monetária e multas por atraso. Além dos dízimos, o juiz determinou a penhora de bens localizados na sede da igreja, na rua Carneiro Leão, no Brás, na capital paulista. Na reta final das eleições, o capitão Jair Bolsonaro, desesperado, fez questão de pousar ao lado de Valdemiro Santiago. Ele, inclusive, foi inaugurar um dos templos da igreja, desses templos de arrecadação de grana, lá em Minas Gerais. Na ocasião, o charlatão pediu aos fiéis um jejum de 12 horas em apoio à candidatura do presidente e em apoio à primeira-dama, Michele Bolsonaro. Mas agora o apóstolo não tem mais como apelar ao presidente derrotado e deprimido. Vamos ver como ele vai pagar essas dívidas. São dívidas altas, coisa de um charlatão de primeira, metido em um monte de confusão. Vamos ver como ele vai pagar essas dívidas, se é que vai pagar.